Novas famílias após o divórcio. É possível? Como fica? Um minuto, peraí. A gente vai ficando tão à vontade nessas lives, né? Antigamente não Sim, era assim. Eu falei, pessoal, não sei o quê, deixa eu palitar o dente aqui, vai ficar bom almoço, né? Aliás, Olha aí. Vocês almoçaram? Conseguiram? Nossa, Ó, a gente tinha meia hora para almoçar e entrar aqui. Sim, a gente tá. E agora tem gente da capacitação aqui com a gente. Olha aí, Lígia, acabou de chegar. Oi, Lígia. A gente vai Oi. continuar agora, que é non-stop. Então, Mônica, chegou? Vamos ao nosso tema da semana. Cheguei chegando, mas cheguei. Eu tinha feito umas anotações enquanto eu almoçava e eu tinha deixado lá na mesa da cozinha. Aí corri para trazer para cá. Mas que Ufa! bom que a gente está aqui. Então, cheguem. Que bom que a gente vai falar disso agora, né? Nossas famílias após o divórcio é possível? Como ficam as crianças, né? Vamos apresentar a base? Novamente, Isso. porque sempre tem gente nova, né? Manda ver, Patrícia. Eu tô vendo várias pessoas novas aqui. Gente, nós somos a base de diálogos. Nós somos 4 profissionais. Olívia do ramo jurídico, Bebel do ramo das finanças, eu e Mônica somos psicólogas, a Mônica é mais focada em casal e família, e eu sou mais focada na clínica individual. Juntas, nós queremos democratizar assuntos difíceis sobre famílias, sobre, enfim, conflitos, divórcio, principalmente neste momento, é o que a gente está falando aqui bastante, e a gente está trazendo para essa plataforma, enfim, tentar falar sobre esses assuntos e trazer, né, porque todos conversam entre si, né, o jurídico, Sim. o emocional e o financeiro, todos estão conversando e a gente trazendo. E a nossa proposta, Me ajudem. Né, a nossa Sim, proposta hoje eu é me fazer enrolei. isso. Não, foi perfeita. Eu só estou dizendo que a nossa proposta é fazer isso em conversa, em diálogo. Não é uma aula, a gente quer dialogar, cada uma da sua cadeira, do seu olhar, do seu ponto de vista, sobre esses temas que são comuns, né, a todas as nossas áreas, enfim, mas fazer um exercício público de pensar junto. E esse é o convite que a gente faz para quem está aqui acompanhando a gente, né? Assim, é pensar junto, pensar publicamente, pensar, ouvir, trocar em tempo real, né? Essa que é a ideia dessas lives e do nosso trabalho. Diálogo é base de tudo, né? Exatamente, que nós 4 acreditamos que o diálogo é a base de tudo. Sem diálogo não tem solução, né? E o que eu acho que é importante também a gente trazer é que a gente quer fazer isso da forma de facilitar o máximo possível a informação, de democratizar a informação. Que tudo que a gente vem aprendendo ao longo da vida, com os nossos estudos, com a nossa prática, possa ser compartilhado não só para os nossos pares profissionais, mas para leigos, que podem, a partir daí, encontrar soluções e saídas para os próprios conflitos. Então, essa é o maior propósito, pelo menos assim, que eu acho que a gente tem trazido, é de que isso sirva não só para profissionais, que são sempre bem-vindos, mas que os próprios profissionais divulguem, né, esse nosso projeto para pessoas que querem entender sobre o divórcio, sobre eventos do ciclo da vida, onde as nossas profissões estão interrelacionadas. Então, acho que esse é o objetivo da base. Tem uma turma da capacitação aqui. Giovana, Xi, olá, pessoal. Saudade, quanto tempo. Que bom. Bem-vindas. Agora, Vamos lá. mudando a ação para esse espaço, a ideia aqui é a gente evitar até os jargões das nossas áreas e tentar trazer isso traduzido para a pessoa que está sofrendo nesse meio do caminho.
Então, Isso, Só uma Linguagem fácil, ressalva. linguagem Na fácil, capacitação, acessível. Fala, mas Paty. na capacitação, só para deixar claro, eu sou aluna ainda. Quem tá aqui deve estar me reconhecendo, talvez mais ou menos, né? Tipo assim. é uma Não, das nessa área. Vamos Eu focar sou no nosso tema? Vamos lá? Vamos, 1h10? vamos. Então, a gente tem falado bastante, né, aqui nas lives, nessa série de lives, a gente está aqui toda quinta-feira, 1h da tarde, sobre esse momento de transição da família, né? Da dissolução do casamento e dos novos arranjos, das novas possibilidades de, enfim, de levar a vida, de formar novas famílias. É possível, não é possível? Como é isso, né? Que marcas que ficam? Eu fiquei pensando nessa pergunta. Novas famílias após o divórcio. É possível? Eu pensei comigo mesma assim, claro que sim, né? Por que não? O que vocês têm a Tá. dizer? Por que que a gente botou Eu, essa pergunta? eu tenho a dizer, porque assim, parece simples, né? O casal tomou a decisão, foi tudo harmonioso. Vamos imaginar assim, melhor dos cenários. Foi tudo harmonioso, conseguiram fazer esse processo, reconstruíram os novos casais, os filhos transitam de um para o outro. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que eu aprendi pensando também e vivendo com as famílias, esse processo, é que o sentimento de pertencer, toda criança tem um sentimento de pertencer àquele núcleo. Ele precisa pertencer, o ser humano, eu já tenho falado isso outras vezes, o ser humano precisa se sentir parte daquele contexto para poder até voar, para poder se desenvolver e se diferenciar, descobrir quem ele é, eu brinco, né? Poder ser Flamengo numa família de fluminenses. Então, isso tudo é um processo. Esse pertencimento é fundamental para o ser humano. E o que eu queria contar para vocês é que, num recasamento, o tempo de pertencimento às novas famílias, pelas pesquisas, vai de 3 a 5 anos. Então, temos aqui uma zona nebulosa, que eu acho que é um ponto importante que a gente tem que aprofundar. O que precisa acontecer durante essa fase, entre aspas, nebulosa, mas que tem um horizonte claro, se a gente conseguir atravessar isso de uma forma com diálogo, com autorresponsabilização, com respeito ao outro, tudo que a gente fala aqui todo o tempo, que a gente sabe também que não é fácil. Então, apesar de ter essa intenção, tem um meio de campo que tem buraco, que tem tropeço, que tem pedra. Então, eu acho isso, em relação ao que você perguntou, Olivia. E eu acho também que tem a hora que a gente faz essa pergunta, né? Naquele momento inicial, onde se toma a decisão de se divorciar, e agora? E a minha família, né? O que acontece? E durante todo esse processo, agora gostei desse dado que você trouxe, Mônica, e durante todo esse processo, onde às vezes a gente se sente inserido, às vezes não se sente inserido, às vezes tem família, às vezes não tem família, é possível? E eu acho que a gente traz aqui que sim, é possível, mas o ideal é tratar desse processo todo com diálogo, com respeito, com cuidado, para que se tornem famílias mais... eu não gosto da palavra funcional, eu sei que ela é comum, né? Mas que se torne mais funcional, ou seja, onde todos estejam confortáveis. Dentro do que uma família pode ser funcional, né? Porque vamos combinar que todas nós, mesmo com as nossas famílias, temos as nossas disfuncionalidades, né? Que faz parte, é o bendito do conflito que a gente precisa olhar para ele para sair. O que me veio o que me veio na cabeça, né, com esse novas famílias após o divórcio, é possível, né? Igual a Olivia, o que é possível, né? Sim, é possível, mas eu acho que vão ter, né, dois polos. Aquela que acredita que não vai ser possível voltar a ter uma família funcional, Bebel, saudável, no meio de 2 recasamentos, e aquela talvez que acredita que, claro que é.
Ih, você ficou muda, conversar. Paty. Que tocou aqui. Voltou. Nós somos, enfim, adultos, já conversamos sobre isso, aí na hora que tem a ruptura vem uma explosão que a pessoa também, né, estava achando que ia ser um mar de rosas e que não é. E que eu costumo dizer, eu li num livro, né, sobre separação, que fala que a separação é um deserto que você percorre, mas que você pode chegar num oásis, né? Mas é um caminho que vai ter que ser percorrido, mas dá para chegar sim, né, nesse lugar confortável, né? Sei lá qual seria a palavra, esse lugar que todos gostariam de chegar, né? Um lugar que a gente consegue se acomodar. Nessa imagem do deserto, eu fico imaginando assim, nós profissionais que estamos ajudando, um é um camelo, o outro está carregando um ombrelonezinho, tá? Um dá uma Coca-Cola de água, cada um ajudando de alguma forma para atravessar esse deserto de uma forma menos cruel é forte, mas de uma forma menos sofrida. Olha só, Mas brincando... quem caminha é a pessoa, né? Quem caminha é a pessoa. Exatamente. Quem está atravessando o deserto é a pessoa. E eu gostei dessa metáfora. O que eu queria trazer como um ingrediente na mochila dessa travessia é perceber, e aí eu estou falando para o novo casal que está se formando, que a satisfação conjugal é uma base importante para os filhos se sentirem bem dentro daquele novo sistema. Que eu sei o quanto que é difícil para o pai ou para a mãe equilibrar essa dinâmica. Como eu costumo dizer, cobertor curto. Eu cubro a cabeça, descubro o pé, cubro o pé e descubro a cabeça. Eu estou cuidando do meu filho e estou olhando para a minha parceira nova, da nova relação, ou estou cuidando da minha parceira e estou deixando o meu filho de lado. Esse equilíbrio, a importância da função conjugal, traz serenidade, confiança, segurança, até para madrasta ou padrasto, aquele que está entrando na relação, ter segurança. Segurança. Então, um ingrediente importante para proteger os filhos é ter o diálogo direto, negociar coisas, conversar sobre as turbulências e as dificuldades, incluir na conversa, mas não incluir na hierarquia, porque quem tem que dar limite é o pai ou a mãe, e não o cônjuge atual. Então, assim, essa satisfação conjugal é um ingrediente que eu quero botar na mochila da travessia do deserto para chegar no oásis. Ótimo, uma delas, tem várias. Bem. Tem alguns comentários aqui, deixa eu olhar. Gostei do que a Flávia comentou, é importante não idealizar tanto a família também. Às vezes, essa idealização pode gerar muita frustração. Será que ela quis dizer com isso, hein? Eu acho... Idealizar. Esse lugar de conforto. Que, assim, isso é uma essa coisa meta, estamos todos em busca de uma nova família, é isso? Será que é isso que a gente está... Eu acho que a gente idealiza, a nossa cultura idealiza. Muitos casais não se divorciam em nome da família, né? O Moisés tem um livro muito interessante. Moisés Grossman, obrigada. Tem um livro que se chama Família Deus, sabe? E aí, tanto está valendo para a família que a gente está construindo ou que está dissolvendo para reconstruir de uma outra maneira, quanto a família de origem. Então, acho que eu concordo com o que a Flávia falou. Quer dizer, a gente tem que dar o peso que ela tem, porque ela tem um peso no nosso imaginário, tem um peso na nossa relação, mas ela não pode... O casamento é que dá sustentação para isso. Eu fico aqui pensando, ela tem toda a razão também, quando eu fico pensando quando uma das partes não faz uma chamada nova família. Ela continua tendo uma família. Só que não é uma família casal mais filhos. Mas continua sendo uma família, aquela pessoa com os filhos dela, né?
Então, é o nosso conceito de família é de um casal. Será que é isso aí? Só esse tipo de família? A família uniparental? Eu não entendi, Bel, nosso conceito de família é que tem sempre ter um casal Não é o nosso daqui das quatro, não. É a nossa sociedade. da sociedade. Isso. Então, ao invés de idealizar tanto a família, vale pensar que sim. Muitas vezes um dos pares não se recasa, ou até nenhum dos dois se recasa, e, no entanto, continuam sendo famílias e funcionais e pares parentais felizes, podendo ser, né? Claro. Vai ter sempre esforço. Mas peraí, então, calma. É, Deixa eu organizar, Patrícia. O que que... Mônica, Eu tô na pergunta você anterior. me corrija, Mônica, mas a nossa família de origem, ela permanece mesmo com os pais separados. É a família. É isso, Mônica? Não, eu acho que assim, cada um vai ter sempre uma família, quer dizer, seja pai e mãe separados, sejam os pai e mãe juntos. Mas eu acho que o que a Bebel trouxe, pelo menos que eu entendi, é que essa idealização da família, como se fosse a única forma de você ser feliz, é você construir uma família com pai, mãe e filhos. E que essa forma de criar filhos podem ser várias. Uma pessoa só, um casal hétero, um casal homossexual. Tem várias maneiras de ser família. Eu acho que foi isso que a Bebel trouxe, que a gente idealiza essa construção. Era isso, Bel? É isso. Agora, o que eu pensei, aí eu vou jogar para vocês, eu acho que é mais especificamente para a Olivia, que eu acho que a Olivia sabe um pouco disso. Essa família, historicamente, é a família moderna, né? Essa família que a gente está falando é a família moderna. No período medieval, as crianças eram criadas até fora dos pais, até no interior. Eu me lembro que tem isso, né? Os pais mandavam as crianças para fora, quando eles cresciam, eles voltavam. Então, essa visão de família é uma família pós-revolução industrial, e o que a gente está trazendo aqui, acho que é importante, que família é essa hoje? Exato. E a gente precisa quebrar um pouco essa visão para poder não trazer esse ranço de que para ser família tem que estar o casal dentro da casa, com todas as características da família do início do século passado. Sim, a gente, né, assim, o conceito de família se transformou radicalmente, né, ao longo da história. Essa ideia da família, nessa esfera privada, o que acontece dentro dos muros ali, né, da família e tal, isso é uma ideia muito recente, na verdade, né? Não era dessa forma. Mas não vamos entrar muito por aí. O que eu acho que a gente precisa, que eu ia perguntar para vocês, é assim, o que é família? Né, o que é família, e acho que o que Bebel trouxe é possibilidades de configuração dessa família, muitas configurações possíveis, né? É isso, esse tempo que a gente vive hoje. Hoje, família definida pelo afeto, principalmente, até para o direito, né, tão importante quanto relações sanguíneas, né? A consanguinidade, ela está hoje no mesmo nível de hierarquia do que a afetividade. Então, se você é um pai biológico e tem outro, né, e também é pai socioafetivo do seu enteado, né, e esse vínculo ele é reconhecido pelo direito, não existe diferença. Um não é mais filho do que o outro. Só para a gente entender em que lugar a gente está hoje, né? Então, entender o que é família, porque a nossa pergunta é novas famílias após o divórcio. Então, a gente pressupõe que aquelas pessoas, seja qual for a configuração, se organizaram juntas e se disseram, somos uma família, né? Vem os filhos, enfim. Essas pessoas resolveram que não querem mais ficar juntas como um casal. Então, o vínculo conjugal se desfaz, mas como a gente fala muito, e já tem falado aqui, o vínculo parental, o vínculo socioafetivo, o vínculo consanguíneo, muitos outros vínculos permanecem. Então, eu, uma pessoa separada, né, sou uma família. O que é a minha família? Meu ex, assim, meus filhos com meu ex-marido
somos uma família, ou eu estou em busca de formar uma nova família quando eu me juntar ou me casar com outra pessoa, aí eu terei formado nova família. Eu acho que a gente está falando de coisas diferentes no primeiro momento. A Mônica falou, eu anotei aqui, né, é possível? É possível. Falamos de um processo, falamos de um tempo, falamos de um meio de campo, palavra que você usou, Mônica, né? Bebel trouxe a palavra funcional, substituindo por conforto, talvez um lugar de acolhimento, de conforto, né? Entender essa separação como uma travessia. Mas se a gente pressupõe uma travessia, então de antemão a gente está dizendo que eu saio de um casamento e de um determinado arranjo familiar e estou migrando para outro. E se eu não tiver esse objetivo na vida? Primeira pergunta, fugindo um pouco do nosso tema. Ou se eu estou em busca de outra parceria para construir uma nova configuração chamada de familiar. Quer dizer, como é isso, né? O que vem depois do divórcio, gente? Essa é a pergunta. Tá, não, mas olha só, nossas cabeças hoje estão fervendo, hein, gente? Pessoal, desculpa, porque a gente já está acelerada desde 8h30 da manhã, trabalhando juntas e conversando. Então, o negócio hoje está quente. Eu queria dar um passinho para trás para entender esse conceito de família, né? Aí eu vou voltar de novo para uma fala conhecida. Nós, humanos, nós precisamos de outro humano para nos tornarmos humanos. Então, assim, a raça humana se agrupa para poder crescer e se proteger. Então, família, originalmente, são duas pessoas que se propõem a criar filhos, seja da forma que for a chegada desses filhos, e ajudar esses filhos a se tornarem humanos. E enquanto isso acontece, e aí vem a modernidade, a gente também se divertir, a gente se amar, a gente gostar de viver. Então, descobriu-se que o casal é um ingrediente importante na família. Aí acontece que esse casal desistiu de ser casal. E aí essa família está ali. Aquela tarefa continua uma obrigação daquele pai e daquela mãe que botaram aquelas crianças no mundo. Como é que a gente pode se reorganizar para dar conta dessa tarefa? É esse o nosso desafio aqui hoje, né? Como é que a gente, de que maneira, o que é importante, né? Então, eu já vou trazer algumas dicas que eu pensei. Primeiro, tenham calma, vão devagar, é um processo. É um processo. Essa nova família que vai se construir tem uma coisa orgânica, tem que dar tempo de crescer, tem que dar tempo das folhinhas abrocharem, dê tempo para o seu par, dê tempo para os seus filhos, dê tempo para você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para quem está entrando naquela família, seja cordial, não tente entrar logo funcionando numa figura parental. Entre com cordialidade, entre devagar, né? Bate na porta antes, vai buscando links com aqueles enteados, não tenta logo reorganizar e reeducar, porque, nossa, caramba, como os filhos deles são mal educados. Fala. E já quer entrar numa função. A Carol, nesse ponto que você está falando, perguntou aqui, quanto tempo após o divórcio que podemos apresentar os novos relacionamentos aos filhos? Há um tempo adequado? Não sei se tem um tempo adequado. Primeiro ponto que eu falaria é: tenha certeza, minimamente, do seu investimento naquela relação. Né? Porque você vai ter uma tarefa com aquela apresentação. Veja se você quer aquilo mesmo. Não é simplesmente um anestésico que você está usando para aliviar a sua dor da separação. Então, eu já falei muito, agora deixa as outras. Eu quero, em cima dessa pergunta, eu vou trazer para a gente, para a Mônica. Eu tenho um paciente que a mãe dele está namorando e que ela quer apresentar o namorado para o filho. Abre aspas, o filho tem 30 anos, tá? E ele chegou na terapia falando, eu não estou preparado para conhecer, eu não quero conhecer ele ainda. Eu acho que ela está me forçando uma coisa que eu não quero. Cabe perguntar aos filhos,
ó, eu tô com uma nova pessoa, eu quero te apresentar. Óbvio que depende da idade das crianças, mas será que cabe isso? Cabe, Mônica, fazer essa pergunta? Porque Olha, ele estava eu se sentindo acho... desrespeitado pela mãe. Tipo, ela Tá, não mas tá olha respeitando só, o meu Patrícia, tempo. como você colocou bem, tem a ver com a idade dos filhos, né? Você não vai fazer uma pergunta dessa para uma criança de 5 anos. Mas, para você fazer essa pergunta, você precisa ter a segurança de que aquele parceiro é o parceiro que você quer, pelo menos, desenvolver um projeto amoroso de relacionamento a dois. Porque você não vai... Porque no que você faz a pergunta, você já está abrindo o processo. Você pode ser a marco 1, mas você vai trabalhar, né, como o seu cliente falou, ele precisa conversar com a mãe, ele precisa conversar com ele mesmo, com a sua ajuda, para entender por que está difícil. Mas na hora que a mãe diz que quer apresentar, ela já está anunciando, né? A tragédia anunciada de que agora, meu filho, eu não sou só sua mãe, eu também sou mulher. Você achou que eu era só sua mãe, acabou de descobrir que eu sou mulher também. E agora, o que você vai fazer com isso? Tá bom. Ó, tem vários comentários interessantes aqui, mas eu vou destacar alguns. A Verônica falou da questão, né, dela, o marido e os bichos, os cachorros e os 7 gatos, né? A Júlia, ela falou o seguinte, ela falou, super concordo com vocês, até porque minha família é composta por mim, meu marido e nossos filhos felinos, 7 e canina, 1. Esse tipo de família me parece não ser muito reconhecida. Chama família multiespécie. A Júlia comentou aqui, eu achei interessante, o pai ou a mãe, solos, pós-separação, juntamente aos filhos, não seria a primeira nova família que se forma pós-separação? Beleza, perfeito, perfeito. Assino embaixo disso. É o ideal. Vamos formar primeiro a nossa família, que a gente chama uniparental, para depois formar uma família recasada ou reconstituída, que não são bons nomes. Eu não encontro... Sempre fica uma sensação de emenda, né? Então, a gente já pode começar a responder a nossa pergunta, que a nossa pergunta aqui é: novas famílias após o divórcio, é possível? Sim, nem que ela seja composta por mim e meus filhos. Isso, certo? Isso. Então, valeu, Júlia, respondendo a nossa pergunta. Mireza, que espetáculo tua fala, Mônica. Isso sim é uma atitude com maturidade. Puxa, a gente perdi a hora que ela escreveu isso. Qual das falas, Mireza? Porque a Mônica tem muitas falas sábias. Né? Aqui é banhos de sabedoria. Tem várias coisas perfeitas para a Mônica. Olha a pressão, né, Mônica? Não posso ver. Que medo, que medo. Tá, a pergunta agora, então, para complementar, já que a gente já respondeu parte dela, eu acho que a gente respondeu bem, quer dizer, primeiro a família solo com seus filhos, depois, com tempo, com diálogo, com uma avaliação pessoal de que será que esse novo relacionamento é um relacionamento que eu devo investir a ponto de começar a apresentar para os meus filhos, porque a gente mexe com muita coisa quando traz, né? Um novo par, então acho que a gente entendeu que sim, que novas famílias elas são possíveis e os cuidados que tem aí que a Mônica sinalizou. E aí era a pergunta, né, Mônica? Você estava até começando a pontuar alguns aspectos, e eu te interrompi no meio, que é a segunda parte da nossa pergunta. E como ficam as crianças? Como ficam as crianças nesse primeira família, né, solo, uniparental, que ela passa a ter duas famílias uniparentais, no caso, a família do pai, a família da mãe, e como ficam as crianças quando chegam os novos parceiros e parceiras. Eu não sei, eu queria voltar para a pergunta dos animais, que pode parecer uma coisa irrelevante, né? Mas não, e alguém já falou antes, né? Porque eu acho Verônica. que é um investimento afetivo enorme, né? Quem, na verdade, não teve filhos, ou por escolha, ou por circunstâncias, ou porque tem animais e os animais entram dentro desse processo,
é um vínculo afetivo, né? É difícil a gente falar do ponto de vista dos animais, mas do ponto de vista do casal, o casal precisa negociar isso, porque muda muito. Você sair de casa, ir para outra casa e, além de perder toda a ambientação que a gente estava falando hoje de manhã, tem uma dependência emocional e tem uma dependência afetiva. Aqueles animais são um investimento afetivo seu. Você tem que conversar com o outro para poder não perder isso, que é uma ajuda enorme num período de dor. Você está passando por uma dor e aquelas pessoas, aqueles seres que te trazem algum alento afetivo e emocional não estarem com você, é uma questão. Então, isso é uma questão que tem que ser falada mesmo. Que bom que foi trazido esse ponto. Hoje, agora, eu perdi a sua pergunta. Não, fala, Patrícia, depois eu retomo. E eu acho que foi na live anterior que a gente estava falando algum assunto sobre isso, foi falado, é mais difícil, mais complexo se separar com filhos, né? E eu fiquei com um caso na minha cabeça de um paciente meu que se separou e eles têm um cachorro e eles têm a guarda compartilhada do cachorro. E várias vezes o cachorro se torna um tópico da terapia, porque eles estão tendo problemas em relação a isso. Porque tem um final de semana, sei lá, deixa eu ficar com ela hoje, porque eu não tô bem e tal. Ele fala, pô, mas é o meu final de semana com a cachorra. Né? E realmente se torna exatamente isso, da questão do laço afetivo. E enfim, não sei se é na moda que a gente poderia falar, que hoje em dia tem redes sociais, e você vê que as pessoas, né, quando botam na sua bio, na sua biografia, colocam mãe de pet, né? Não tem filhos e é mãe de pet. Então, realmente o animal, eu acho que vai para esse lugar, né, dos filhos. Ou vão junto com os filhos. Também tem. Sim. Porque esse é um problema também, né? As crianças também estão apegadas ao animal. Esse animal é um objeto de afeto das crianças que é muito tranquilizador, traz muita segurança, traz um pouco da história passada. Então, é um ponto que a gente tem que levantar mesmo. Bebel ia falar, Você ia falar, Bebel? Tô atenta. Não, eu estou aqui pensando porque os animais eles têm uma vida mais curta que os humanos, né? Outra coisa completamente diferente, não é do casamento, mas é uma expectativa de vida. Então, quando a gente tem relacionamento com o filho, a gente imagina que ele vai sobreviver a nós, né? E, no entanto, quando a gente tem animais, a morte do filho, ela vem antes. Você sabe que você vai passar por aquilo, né? Então, é forte. E a outra coisa que eu ia perguntar, e aí eu acho que é um pouco provocativo até, como é que a gente faz essa coisa quando é um ser humano, né? Deixa eu ficar com ele esse final de semana, porque eu estou me sentindo sozinha, eu estou precisando disso. O filho, eu me sinto coisificando o filho para vir dar força para a mãe, sabe? Ou para o pai. E o cachorro não seria a mesma coisa? Ou o gato? O gato é mais difícil sair da mesma casa, né? Não sei como é que fica até o trânsito de gatos. Mas não seria uma coisificação do animal, no final das contas? Uma tendência que a gente está tentando escapar dela? Eu acho esse ponto que você falou dos filhos importante, né? Qual é o papel dos filhos na sua vida? Os filhos são para preencher alguma coisa que você tem de carência, ou você quer cuidar para emancipar e aquelas crianças crescerem. Então, usando essas duas possibilidades, na hora que você diz quero o meu filho aqui porque eu estou mais carente essa semana, antes de você pensar isso, o que é importante para o meu filho nesse momento? É ficar comigo ou ficar com o pai? Eu estou mais frágil por algum motivo, mas será que eu tenho que encontrar a minha realização ou a minha completude nele, ou eu tenho que olhar ele como uma pessoa inteira, né? E que precisa conviver com o pai e eu vou ter que lidar com a minha solidão? Eu acho que esse é um ponto que é importante também.
né? Isso. Você entender o lugar que o filho está ocupando naquele momento de luto e de dor. Isso é importante. Pode colocar filho multiespécie, mas é o bom, filho. Bebel. O que o Tá filho bom. está ocupando na tua vida? Porque, Bebel, eu não sei se eu me perdi, se eu entendi sua fala, mas quando você, né, te remete a uma coisificação do animal, na verdade, acho que é justamente... É o da Ou da criança. criança. Ela vindo... Eu me lembro de uma vez que eu virei para minha analista e disse assim, não, eu queria ter tido um segundo filho, para o meu filho brincar, ter um irmão. Disse assim, vem cá, o filho não é uma coisa que você vai dar um brinquedo, que você vai dar de presente para o seu filho. Isso, né? É verdade. Então, essa é a ideia. Pois é, porque na verdade é justamente o contrário, né? Quando a gente está aqui hoje falando de família multiespécie, do redesenho da família, como é que ficam os filhos e os animais, e algumas pessoas comentaram aqui que tem guarda compartilhada, e aí os exemplos que vieram, a Patrícia trouxe esse exemplo da eu queria porque eu tô mal, então eu queria que o meu cachorro estivesse comigo esse fim de semana, que eu estou precisando de companhia. Bom, mas é para isso que serve o cachorro, tá aqui para me servir, ou né, eu vou ter um filho para brincar com o outro. Na verdade, a gente vem dessas ideias. Antigamente, os filhos eram, né, assim, eram considerados coisas, né? Assim, o pai era o detentor, tinha plenos poderes sobre, né, a integridade física, a cuidado dos filhos, dos escravos. Você vê que a lei, né, fala em posse e guarda de filhos. Então, assim, você possui, você guarda um objeto. E hoje a gente fala de responsabilidade sobre os filhos. Então, isso muda muito, é uma palavrinha, mas que muda totalmente a forma de enxergar. Somos responsáveis por essa criatura. E o mesmo vale para os animais. Há muito pouco tempo atrás, quando eu estudei, quando eu me formei, os animais não eram considerados seres sencientes, né? Eles entravam na categoria de coisa. Então, eles eram partilhados e divididos, né, entre numa herança, numa separação, quem vai ficar com que, como objeto. E isso está mudando. Guarda compartilhada de animal, hoje, é uma coisa super recente na nossa cultura e que justamente faz com que a gente passe a ter o mesmo olhar que a gente transformou das crianças como seres que têm direitos e que precisam de ser respeitados, os direitos, que têm um momento, que tem então, um momento especial de formação, etc, etc. A mesma coisa vale para os animais, como seres sencientes, que têm direitos, né? E que você não pode tudo, eles não estão ali para... Né? Então, a gente está saindo da noção de coisa justamente para a coisa da relação. Né? Tem umas perguntas aí que eu não consigo ler. Vê, por favor. Eu vou ver. Tem uma enorme ali. Já eu não estou vendo viram? as perguntas. Travou eu tudo. Eu estou vendo tudo. Calma. São muitos vetores, a Flávia comentou, muitos vetores para pensar sempre quando se fala de família. Perfeito. Por isso que a gente está aqui, né? As 4, pelo menos, para se enxergar de 4 ângulos diferentes. O filho é sujeito desde bebê. Ele tem desejos próprios. Flávia, nesse sentido que eu acabei de falar. Júlia, dentro do que a Bebel falou, eu acho que o animal se tornou um pouco a desculpa para interferir na vida do ex-parceiro, parceira, sem a culpa cristã de usar o filho ser humano para isso. Daí voltamos para o mesmo lugar. Zeneide, será que o filho ou o cachorro... Estou achando ótimo esse debate. Será que o filho ou o cachorro não continua a mostrar que só existia família e não existia casal e por isso se divorciaram? Isso, beleza. Pronto. Concordo. Né? Gente, eu praticamente tudo lido. Tá, não, mas discorre aí um pouquinho, Mônica. Ficou Quer que eu repita? Claro para todo mundo. A fala da Zeneide. Fala da Zeneide. Eu acho que para os psicólogos, ok, rapidinho você pega o significado da coisa. Eu acho que eu peguei, mas pode ser que... Tá, eu vou ler de novo o comentário da Zeneide. Será que o filho ou o cachorro não continua a mostrar que só existia família e não existia casal e por isso se divorciaram? O que eu entendo do que a Zeneide falou e essa ampliação que a Bebel quer trazer é que, assim, de alguma maneira, o casal se construiu em cima, né, dessa coisificação que eles, de alguma maneira, vão cuidar, né? Seja filho, seja o pet, seja o que for. E o que dá suporte a essa família
é o casal. O casal dá suporte. A família, como eu já falei várias vezes, ela é construída como uma pirâmide. Aqui é a parentalidade e aqui é a conjugalidade. Quando essa conjugalidade não existe ou ela termina de alguma maneira, essa família ela se mantém, às vezes, pela parentalidade. E os filhos ficam ali no meio. Seja porque adoecem quando não há separação, seja quando eles viram o ponto de divergência e de manutenção da relação daquele ex-casal. Então, é uma briga que pereniza uma relação disfuncional, uma relação que não existe per si, existe pela função que ela tem, mas não existe na essência um olhando para o outro. Eu acho que foi isso que a Zeneide quis dizer, pelo menos o que eu entendi. Eu concordo, estou adorando os comentários. A Verônica falou, gente, coloquei os animais no debate. É isso aí, a ideia é debater junto, né? A gente fica dando palestra, não. Olha, Adorei. Flávia comentou, tem gente que casa porque quer a família e não necessariamente casar. Isso é bem louco, inclusive. Deixa eu então trazer uma situação, perguntar para vocês. Mônica, acho que eu vou te... Imagina uma situação, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, minha melhor amiga de infância, né, que não teve filhos e ela gostaria de ser mãe e ela pensa em adotar uma criança. Mas ela fala, pô, mas eu vou adotar sozinha, né, não sei o quê. É duro, né? Vai que acontece uma coisa comigo e as despesas e dividir com alguém a tarefa de criar um ser humano e tudo. Aí eu falei para ela, quem sabe, de repente eu adoto com você. E nós não somos um casal, entendeu? Somos duas amigas, não somos um casal, de novo. Não é necessário esse, né, que assim, que para a família existir, essa parceria, ela tem que ter esse viés, né, erótico, sexual, enfim, do casal. Pessoas não podem ir junto. Eu e minha amiga, a gente não pode ser mães de uma criança sem ter relação sexual, sem ser casal? Caramba, isso agora me pegou de saia justa. Modernidade na veia. Caramba! Não sei, já falaram Olivia. aqui sobre multiparentalidade. Gente, olha só. Só pensar num casal que teve uma única relação sexual, não tem envolvimento emocional e dali nasceu uma criança. Ué, se a gente for trazer a fala da Mônica no começo da live falando que uma família são duas pessoas, né? Dois humanos que se juntam para cuidar de outro, sim, né? A gente voltou para o que é família. Tem gente que fica casado, que vira uma grande amizade. Não, eu vou pensar alto aqui, sem nenhuma pretensão de estar teorizando, de falando coisas sábias, pelo amor de Deus. A gente está fazendo brainstorm, pelo tá amor todo mundo de Deus. Vai ficar gravado, mas tudo bem, sem pressão. O que eu fico pensando ouvindo vocês é que, assim, da mesma maneira que a gente tem que poder entender que o casal pode se separar e a criança ter duas famílias, a mãe com as características e os pais com a característica, o que a gente está dizendo é que o vínculo conjugal ele não é essencial para ter uma família, né? Eu vou começar de trás para frente a sua pergunta. Então, assim, nesse sentido, duas pessoas que resolvem ter uma parceria parental para adotar uma criança, por exemplo, né? Não obrigatoriamente tem que ter um vínculo conjugal. Eu acho que essa construção, como a gente falou no início da live, essa construção, casamento, felicidade de casal, conjugal e parentalidade é a família moderna. É a família moderna. O que a gente está caminhando, não sei. Não sei. Agora, o que eu sei é que, na verdade, os pré-conceitos, os conceitos que a gente vai trazendo de outra geração, contaminam o nosso comportamento hoje. Então, tem uma estranheza. Né? Uma coisa boba que não tem a ver, mas assim tem. Eu vi a foto da Janaína, filha da Leila Diniz, né? Na revista de domingo, esse fim de semana passado, ou esse, e eu me lembrei do escândalo que era. Então, a Leila Diniz aparecendo com a barriga de grávida, coisa que hoje
é surreal, né? Imagina se ela grávida vai cobrir a barriga, não passa na minha cabeça. Mas quando eu era jovem, isso aí não podia. Infelizmente, eu vou aqui me denunciar, eu usava uns maiôs horrorosos, com uma saia cobrindo a barriga, não podia botar a barriga de fora quando eu fiquei grávida. Então, eu acho que essa mudança da cultura, essas regras que são boas, a gente tem que estar sempre trazendo e conversando para ver se a gente está amarrada num quadrado rígido, que a gente nem reflete, ou se também a gente está quebrando todas as regras e não levando nenhuma base de consistência. Então, assim, vocês hoje radicalizaram. Vamos combinar hoje que a gente começou com Olha, cachorro, não dá para agora fazer live depois de capacitação, porque a gente chega numa pilha, entendeu? Que tema o quê? A gente vai falar de tudo, a gente vai pirar na live, não tem roteiro nenhum. Então, olha só, deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Então, é melhor é cuidar do casal ou do ex-casal. Tem um comentário da Eric, não sei, Eric Chance. Então, a melhor forma de cuidar da família é cuidar do casal ou do ex-casal? É uma pergunta que ele fez lá atrás, né? Porque a gente não consegue ler na hora que a pessoa faz. Não, a melhor forma de cuidar da família é que esse ex-casal tenha as pendências resolvidas, que esse ex-casal não jogue para a família, escuta-se, filhos, as pendências de uma relação que não está ainda resolvida. E aí as crianças ficam sendo o depositário desses conflitos que são do casal e não são dos pais. Sim. Aqui a Verônica perguntou se juridicamente esse tipo de adoção é possível. Verônica, acho que não é comum, mas hoje a gente vê, em geral, né, os casais homoafetivos e, né, fazendo 1000 formatações diferentes, né, para ter a reprodução, técnicas de reprodução assistida, etc., que traz essas configurações. Mas aí a gente já está pressupondo de que é um casal. O que eu propus foi 2 amigas, que não são um casal. Como que a nossa ideia de família parte do casal. E eu acho que a gente está falando dessas construções, o que a gente está constatando aqui, que é uma construção. Já foi diferente. A Mônica hoje trouxe, né? Na Idade Média, não tinha nada disso. A criança com 7 anos saía, ia embora, ia viver como aprendiz, era um mini adulto. E como o conceito de família vai se transformando, e está se transformando em algumas culturas, é uma noção, inclusive, muito mais da rede, muito mais tribal, né? As crianças são nossas. A criança não é do problema do pai e da mãe, é de toda a família, da família extensa, de toda a comunidade. Eu acho que a gente está caminhando para isso. E hoje, na nossa legislação aqui no Brasil, é possível a multiparentalidade. Então, é possível se estabelecer laços, né? Assim, de 2 mães e um pai, quando você tem uma madrasta. Então, mas sempre tem a ver o lance do casal, né? Enfim, da relação casal. A minha pergunta era se 2 pessoas que não têm, eu acredito que possa, e não tem problema nenhum. E só para terminar, eu queria comentar que é possível hoje a adoção compartilhada. Vocês já viram isso? Aliás, a gente podia falar um dia sobre isso, que é famílias muito grandes, às vezes 4 irmãos, 6 irmãos, né, que estão para adoção, fica uma família só não consegue adotar os 4. Então, 2 famílias adotam, 2 e outra família 2, e essas famílias se comprometem a manter o vínculo, entende? A botarem tipo, na mesma. Isso chama adoção compartilhada. É lindo, né? Porque você consegue dividir, porque fica muito pesado para, às vezes, um casal sozinho adotar os 4. Mas se forem 2 famílias adotando e preservando esse vínculo, cuidando, nutrindo esse vínculo, né, dos irmãos, é lindo. Então, acho que sim, que é possível e que a gente está diante de muitas novas formatações aqui, né? Tem muitos comentários, está chegando no final aqui da nossa live. Vou fazer um comentário. Eu não sei se foi por isso que, assim, eu vejo muito, talvez pelo meu olhar financeiro, né? As famílias se formando muito, famílias nucleares, assim, muito em cima de uma questão patrimonial e financeira, capacidade de cuidar e manter o patrimônio, crescer o patrimônio, passar o patrimônio para os filhos e etc. E eu acho que a gente está perdendo a necessidade desse elo e indo para um elo mais afetivo, né? Onde as famílias se formam pela afetividade. E aí a possibilidade de ir muito mais para a comunidade
um olhar comunitário do que individualista. Mas... E aí eu vou complementar uma palavrinha aqui, esse viés afetivo e corresponsável. E corresponsável, que a gente, de tudo que a gente fala de protagonismo, de corresponsabilidade, somos corresponsáveis pelos filhos, né? Então, assim, novos casamentos, que aí voltando para a nossa pergunta, madrastas, padrastos, novas configurações, recasamentos. Na verdade, eu não sei se vocês viram, acho que a gente podia até postar aqui no nosso perfil, está circulando aqui na rede uma fala da Roseli Saião, que ela vira e fala o tempo todo assim, que ela fala para os pais assim, vocês são os adultos da relação, vocês são os adultos da relação, você, como se fosse assim, e é o fato. Então, somos corresponsáveis. Então, tudo que a gente está falando é possível, claro, desfazer pactos conjugais, né, do casamento, matrimoniais, que tem uma construção cultural, histórica. A gente entendeu que a gente migra para um outro formato, mas que a gente é uma família, continua-se existindo a ideia de família, que os recasamentos, que as novas parcerias, e a gente falou bastante aqui sobre isso, estou só dando uma recapitulada, tem que ter um tempo, tem um meio de campo, o diálogo, a questão do investimento, essa é a pessoa, porque mexe, né? E não entrar logo de sola, querendo assumir um papel parental, ter mais tato, para esses novos desenhos irem assentando, né? E é possível, e com esses cuidados, acho que foi isso que você quis dizer, né, Mônica? Assim, as crianças ficam bem, né? Tendem a ficar bem. E, bom, e aí a gente... Eu vou fazer uma última fala aqui, jogando uma pimenta baiana forte. Eu ouvindo vocês falando, eu acho que tudo isso é possível. E eu estou falando como alguém do século passado, literalmente. Acho que as novas organizações familiares têm tudo para dar certo. Eu acho que vão acolher e fazer a melhor coisa para a criança, né? O maior cuidado. Mas eu fico pensando, você, com um parceiro, que você é apaixonado, que você tem uma relação sexual ótima, que você se diverte depois de um dia cuidando de filhos, com todo esse tempero, o que a gente trazendo é cuidar de filhos com outros temperos. Eu conheço os temperos do meu tempo que me ajudaram a cuidar dos meus filhos. Eu acho que outros temperos eu espero que funcionem também para poder dar conta de tudo, mas cuidem desses temperos, porque cuidar de filho, criar filho, educar filho é uma tarefa muito difícil, muito de ajuda. Então, fica aqui a última fala para a separação dos casais e dos recasamentos, de pensar que eles levam 3 coisas na bagagem. Levam as famílias de origem nos recasamentos, levam o primeiro casamento e levam o processo de separação. Então, nessa reconstrução, tem essas 3 bagagens que eu acho que o casal precisa ter consciência na hora que ele vai se recasar, para os filhos poderem ficar bem. Perfeito. Chegou. Hoje eu vou pedir uma ambulância para mim aqui na porta quando eu acabar meu dia. Que agora a gente vai partir para outra reunião, gente. Nós 4, juro. Hoje o dia tá. Então vamos encerrando por aqui. Mas sabe o que eu pensei vindo aqui para a live? Eu disse assim, gente, hoje eu tô igual a Mônica Lobo, uma coisa... Acho que a gente podia fazer reunião na live, entendeu? Que aí a gente já bora! Vivendo o processo publicamente, né? Atuando, trabalhando em equipe. Gente, muito obrigada pela audiência, pela participação. Foi muito legal, adorei as trocas também. Foi ótimo dar essa voada, mas foi bom, acho que valeu. Beijo, gente. Também? Até quinta que vem. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.